começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre medidas públicas adotadas para evitar o tratamento discriminatório contra os obesos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e diz que a lei deve punir discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais. E para falar sobre os direitos dos obesos, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Felipe Baiman, presidente da Comissão de Bioética da OAB do Distrito Federal. Também vamos conversar com o advogado Gildásio Pedrosa, especialista em direito civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Felipe, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quem é considerado obeso. Bem, atualmente é considerado obeso aquele que possui uma medida de IMC, índice de massa corporal, acima de 30. Como é encontrado esse grau? É uma formulazinha bem fácil. É o peso em quilograma dividido pela altura ao quadrado. Se for encontrado acima de 30, essa pessoa é considerada obesa hoje. Doutor Gildásio, mas não é só uma questão estética, é uma questão de saúde também, não é mesmo? O sobrepeso, a obesidade mórbida, que tem graus diferentes, ela é quase uma epidemia hoje. É uma questão de saúde, longe de ser uma questão estética. Então, a gente tem índices hoje preocupantes de obesidade, tanto na obesidade infantil com crianças, como na faixa adulta. E ela atinge várias classes, não há discriminação de classe. Então, esse é um problema não só do Brasil, é quase que um problema mundial. É preciso ter cuidado, então. Com certeza. E uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostrou dados preocupantes. Mais da metade da população brasileira está acima do peso ideal. 51% das pessoas com mais de 18 anos têm problemas com a balança, o que levou o governo a adotar medidas de prevenção e tratamento da obesidade. Que delícia, né? Difícil mesmo é resistir a tudo isso. E quando a vontade vira vício e o vício vira doença. Na casa da Dona Maria sempre teve alimentos gordurosos e nada saudáveis. Com o passar do tempo, ela desenvolveu várias doenças e não tinha nem ideia do risco que corria. Eu achava que eu estava bem de saúde e que meu sangue não está nada bem. E aí? A colesterol, a glicose, a minha diabetes está um pouco aumentada. Coisa que eu não tomava remédio passaram. Da pressão que chegou a 15/6. Muitos pacientes vêm aqui se queixando de uma dor, né? Sente muitas dores ou em coluna, ou em articulação, ou não tem, cansa muito quando vai fazer uma caminhada mais prolongada, né? E a gente acaba investigando uma série de fatores e descobrindo que é principalmente pela questão da obesidade. Nos últimos anos, os brasileiros têm comido além da conta. Hoje, mais da metade da população está acima do peso. O governo teve de agir, criou uma portaria para cuidar da prevenção e do tratamento de pessoas acima do peso. O excesso de gordura pesa também nos cofres públicos. O Sistema Único de Saúde gasta por ano quase 500 milhões de reais com o tratamento de doenças ligadas à obesidade. Criamos aqui o PROBEM, que se chama Programa Obesidade Embora. Esse programa, são 6 meses de acompanhamento, que nós recebemos pacientes com obesidade leve, moderada e grave. Esses pacientes, nos 6 meses de acompanhamento, eles consultam comigo, que sou endócrino, com a nutricionista, com o educador físico. E no final tem a parte da terapia comunitária. Foi com a ajuda do SUS que Dona Maria conseguiu ter esperança de novo. Ela sonha um dia voltar ao peso normal. Eu já estou vendo a diferença. Doutor Felipe, o que mudou a partir dessa portaria do Ministério da Saúde? Mudaram algumas coisas, algumas questões bem importantes. Por conta dessa epidemia da obesidade no Brasil, então diminuiu a idade da pessoa que pode fazer o tratamento ou a cirurgia, retirou a idade de limite para fazer esses tratamentos, a questão dos materiais usados, tratamento posterior à cirurgia, bariátrica no caso, entre outras coisas. Realmente uma postura interessante por parte do Estado na preocupação com a obesidade. E quem tem obesidade mórbida e precisa de uma cirurgia bariátrica pelo SUS, encontra esse tratamento? Existe esse tratamento feito pelo SUS. Agora, acontece que o problema há uma fila de espera e muitas das vezes até um pouco demorado.
Doutor Giudássio, o paciente encontra também facilidade para ter o tratamento preventivo ou essa preocupação não é tão grande ainda? Assim como todo tipo de doença, a prevenção é sempre o melhor caminho porque ela tem um custo menor. Né? Você evita o problema antes dele se concretizar. Eu acho que o Estado ainda está muito tímido em políticas públicas de prevenção. E eu acho que essa política de prevenção tem que começar cedo, né? Porque hoje a obesidade avança sobretudo entre os jovens. Então tem que ser feita campanhas relacionadas à atividade física, à qualidade de alimentação. A gente vê algumas iniciativas aqui no Distrito Federal, a gente observa que há uma preocupação da escola pública em criar restrições para a merenda escolar, em promover a atividade física, mas eu acho que em termos de Brasil, a gente ainda está caminhando de forma muito tímida em relação à prevenção. Algumas escolas já adotam medidas como, por exemplo, proibir que a cantina venda frituras e até refrigerantes. Esse é o caminho, doutor Giudássio? Com certeza. A alimentação, a gente tem que primar pela qualidade, pela saúde, né? Eu sei que todo mundo gosta de uma fritura, de um doce, mas, sobretudo na criança, ela tem que adquirir hábitos saudáveis desde o início. E a escola, os pais, o Estado tem que proporcionar essa educação desde o início, porque se a criança desde os primeiros anos já adquire o hábito de comer frituras, doces, ela vai ter uma dificuldade muito maior de se livrar desses alimentos, porque para fazer uma reeducação alimentar, porque ela se habituou a comer alimentos gordurosos e que não atendem o padrão de qualidade. Doutor Felipe, qual é a relação do plano de saúde com a pessoa obesa? Existe algum tratamento diferenciado? O tratamento que existe nos planos de saúde no tocante ao obeso, atualmente está sendo a questão da cirurgia, né? Hoje, os planos de saúde são obrigados a fazer essa cirurgia, já houve muito debate acerca desse assunto, e, inclusive, os reparos estéticos posteriores à cirurgia. Mas a seguradora pode cobrar mais caro pela pessoa que é obesa? A questão do custo extra, isso é bem debatido, né? Porque há entendimentos de que, caso seja comprovada aquela doença pré-existente, obviamente o plano de saúde ficará um valor mais caro do que o habitual. Tá? Então isso é permitido. O que não pode é o plano de saúde cobrar a maior simplesmente pelo fato da obesidade. Né? No caso, já havendo uma doença a ser tratada, aí sim ele pode cobrar esses valores para custear aquele tratamento. E isso, lembrando, de forma temporária. Como assim? Ou seja, essa cobrança de um valor a maior não pode ser permanente. Tá? Ou seja, há um valor a maior para tratamento, mas não pode ter um caráter permanente. Doutor Giudássio, só para a gente deixar bem claro aqui, o doutor Felipe falou da questão dos problemas de saúde pré-existentes à contratação do plano. Mas no caso da pessoa simplesmente ser obesa, o plano pode recusar algum tratamento ou cobrar mais caro ou não? Não, esse tratamento diferenciado, preconceituoso não deve existir em relação ao obeso. O que acontece é o seguinte, toda vez que você vai contratar o plano de saúde, você passa por uma análise onde você declara as doenças pré-existentes. A partir do momento que você declara que você é portador de obesidade mórbida, você está declarando que tem uma doença pré-existente e aí o plano de saúde fixa um prazo de carência. Então, para aquele tratamento, terá uma carência e ele não vai poder socorrer ao plano de saúde, por exemplo, para fazer a cirurgia bariátrica, né? O que a gente percebe é um grande conflito do plano. O plano cria resistência ao custeio da cirurgia bariátrica, até porque ela depende de uma série de requisitos de avaliação cardiológica, de nutricionista, psicológica, e o plano cria obstáculos porque é um procedimento caro, né? Então, o que a gente observa aí nos tribunais é sempre o beneficiário do plano pleiteando a autorização judicial, pleiteando a condenação do plano de saúde para custear a cirurgia. E o plano de saúde se defende que, às vezes, a pessoa não preenche os requisitos, que a finalidade que ela busca com a cirurgia é estética, não é uma questão de saúde, e que, sendo um procedimento estético, o plano de saúde não está obrigado a cobrar. Então, há discussão em torno disso aí, e o judiciário, quando o paciente, quando o beneficiário do plano consegue demonstrar que realmente é uma questão de saúde, o judiciário tem contemplado e determina que o plano de saúde cobre o procedimento. Eu acho que, complementando o que o Giudássio falou, a importância também da gente entender que existem vários tipos de obesidade.
Então, quando ele coloca muito bem a questão da obesidade mórbida, já pressupõe que aquilo ali já não é estético mais, é o risco. Já é um risco de vida àquele paciente. Então, ele colocou muito bem a questão do... Não pode haver um preconceito, o simples fato da pessoa ser obesa, de já ser colocado um valor a maior nesse plano. Então, tem que ser caracterizado realmente até, de repente, um risco de vida ou a necessidade de um tratamento. E, graças a Deus, hoje o STJ vem proporcionando a essas pessoas o tratamento adequado para... decidindo no sentido de que elas possam fazer essa cirurgia condenando os planos de saúde. E as medidas implementadas, como a portaria que a gente mostrou na reportagem, são suficientes ou ainda é preciso mais? O professor Gildados colocou uma coisa muito interessante. No Brasil ainda está muito tímido essa questão da obesidade. Eu acredito que essa portaria é um marco. Começa a enxergar o obeso como uma situação séria de saúde no Brasil e que apontando que devem ser tomadas medidas de políticas públicas, mas acredito que ainda há muito a se fazer. Isso vale também para a prevenção, né, doutor Gildásio? Com certeza. Assim, quando a gente vive esses conflitos aí entre o plano de saúde e os pacientes, e percebe que em alguns casos também falta certa educação do paciente. Porque o CRM define os critérios que autorizam a cirurgia bariátrica. Então, ele tem que ter o IMC, como o professor falou, acima de 40, questão de pressão. E, às vezes, o paciente, por uma questão estética, ele se deixa levar àquela situação que põe até em risco a vida dele para conseguir a autorização do plano para realizar a cirurgia. Ele pensa ser o caminho mais fácil, né? Então, assim, a gente tem que ter uma consciência interna. Então, por isso que o trabalho de prevenção é importante, para criar essa conscientização. Primeiro que a obesidade é uma doença grave, você precisa ter cuidado para não entrar num sistema de obesidade, numa situação de obesidade, até porque a cirurgia bariátrica é um procedimento que resolve o problema, mas é um procedimento de risco, um risco muito elevado, e é caro, e nem sempre dá certo, né? Então, assim, ele impõe após o procedimento sérias restrições ao paciente. Então, deve ser o último caminho, né? Embora a justiça contemple, determine com frequência que os planos de saúde devem arcar, mas o preferível até para o paciente é que ele consiga, através de uma reeducação alimentar e através do exercício físico, se livrar. Quando isso não é possível, até por uma questão hormonal, porque a gente tem esse preconceito de quem é obeso, mórbido, é porque come demais. Às vezes é até em razão de um problema hormonal, né? Não é porque ele exagera na comida, é uma questão hormonal. Então, tem que se procurar caminhos alternativos. A cirurgia bariátrica não é o único caminho, é um deles, mas é o mais arriscado, o mais caro e que impõe maior dificuldade para todos. Melhor prevenir, né? Com certeza. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Gildásio Pedrosa, especialista em Direito Civil, e Felipe Baiman, presidente da Comissão de Bioética da OAB do Distrito Federal. Eles conversam conosco sobre medidas públicas adotadas para evitar a discriminação de pessoas obesas. Diversos estados e municípios já aprovaram leis que garantem tratamento especial para pessoas com problemas de obesidade, mas ainda não existe legislação nacional sobre o tema. O projeto de lei 3.249, em tramitação no Congresso Nacional desde 2012, busca garantir tratamento especial para obesos. O projeto de lei é para alterar a Lei 10.048 e determinar atendimento prioritário e reserva de assentos especiais no sistema de transporte também para pessoas com obesidade mórbida. Doutor Gildásio, por enquanto, como é que ficam os obesos? Eles são obrigados muitas vezes a arcar com custo extra e comprar 2 passagens? Infelizmente, ainda assim. Em alguns estados já há uma regulamentação sobre a matéria, mas no âmbito nacional ainda está em tramitação um projeto no Congresso para regular a situação das pessoas com obesidade. O que nós temos hoje, e até a determinação, por exemplo, da ANAC para o transporte aéreo, é que eles têm atendimento prioritário em relação a entrar, sair do avião, recebimento de malas. Mas em relação à poltrona, que é o grande conflito ainda, infelizmente, a pessoa com obesidade ainda está sendo obrigada a custear uma passagem extra para poder se acomodar no avião. Esse projeto, a maior discussão é justamente em relação a isso,
porque o texto original determinava que ele teria que pagar 25% a mais para o assento extra. E aí é claro que o lobby das empresas questiona essa situação, falando que está jogando um encargo para cima das empresas por esse custo. Fora do Brasil, uma tendência é de que realmente as pessoas têm que pagar um valor extra, pelo menos em outros países é assim que se adota, e o caminho que a gente tentou adotar aqui é pagar um valor extra, né? Mas há discussão, algumas comissões na Câmara questionaram isso, falando que a empresa que ia arcar e a sociedade como um todo pelo problema, mas eu acho que realmente tem que ser dado algum tipo de benefício, seja a redução ou a isenção integral, e reservar alguns assentos, seja em qualquer tipo de transporte coletivo, para pessoas destinadas a pessoas que possuam a obesidade, né? Doutor Felipe, qual a importância do atendimento prioritário para as pessoas obesas? Sempre que há uma diferença de tratamento entre algum grupo de pessoas que sofrem preconceito, que possuem uma dificuldade perante a maioria, há que se buscar o equilíbrio social, né? Então, eu acho que tratando essas pessoas de forma prioritária, a gente busca um equilíbrio perante toda a sociedade, até aplicando de forma efetiva aquilo que traz o caput do artigo 5º, né, que é o princípio da igualdade, também chamado de isonomia. Enquanto essa lei não é aprovada, as pessoas que precisam de um atendimento prioritário, elas já podem entrar nessa fila ou tem que contar com a compreensão de quem está ao redor? Existem alguns estados que já colocaram essa legislação em vigor, mas isso não é no plano nacional. Então, infelizmente, a maioria das pessoas, a maioria dos estados, ela não tem essa prioridade de atendimento, infelizmente. Tem que contar com a colaboração dos outros. É verdade. E nas ruas as pessoas falam sobre o que sofre uma pessoa com sobrepeso. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. As pessoas julgam pela aparência, porque as pessoas são diferentes das outras pessoas. A pessoa já olha logo, se você estiver mal vestido, alguém já olha para você. Se você está acima do peso, alguém já olha e já começa aquelas fofoquinhas, aquele negócio todo, eu já vi isso muito. E ouvi também. Eu acho que tem que aceitar a gente do jeito que é, porque não é só eu, né? São várias pessoas, né? Então as pessoas têm que, assim como a pessoa que chama a gente gordinha, ela também pode engordar. Pra mim deveria ser assim, pô, e se fosse eu? Se fosse eu, a pessoa obesa? O ruim é que as pessoas não se colocam no lugar, né? Dos outros. Algumas das pessoas pensam que são brincadeira, mas passa do limite, não sabe levar a brincadeira. Outras já não são preconceito mesmo. Não tem o caso da homofobia? Inventavam alguma coisa pro gordinho também, né? Doutor Felipe, já é possível fazer o que o entrevistado falou ou ainda é uma realidade meio distante? Há essa possibilidade, mas hoje o que acontece, se essas pessoas sofrerem preconceito, tanto dentro do seu ambiente de trabalho ou fora, aí pode incidir tanto o assédio moral ou o próprio dano moral. Então, essas pessoas não deixam de estar protegidas pela lei. Doutor Judásio, o preconceito ainda é muito grande? Vocês recebem muitas reclamações de pessoas que sofrem com isso? Há muito preconceito ainda, assim, não só contra os obesos, né? A gente vive numa sociedade muito preconceituosa, infelizmente. As pessoas demandam a legislação, mas eu acho que a questão da educação e do respeito ao próximo deveria se sobressair, né? A gente precisa de uma lei para determinar que o obeso tem preferência numa fila, que a grávida tem preferência na fila, que o idoso tem preferência numa fila, mas se a gente pensar, é uma questão de educação. Se você está vendo ali um idoso, uma pessoa com dificuldade de locomoção, de acesso, você, por uma questão de respeito, de compaixão com o próximo, você tem que ceder o seu espaço, né? Infelizmente, por conta desse comportamento que a gente tem, até de preconceito, é necessário criar uma legislação para dar um tratamento diferenciado para as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade de locomoção. Assim como o portador de necessidade especial tem que ter facilidade no acesso, quem tem obesidade também tem dificuldade de locomoção. Então, da mesma forma que tem que dar um tratamento especial para quem tem portador de necessidade especial, tem que dar para o obeso. Doutor Felipe, e quem passa por uma situação constrangedora, o que essa pessoa deve fazer? Se isso acontecer
dentro do ambiente de trabalho, com alguns requisitos, de forma reiterada, isso pode caracterizar o assédio moral, ou seja, a empresa será responsável a indenizar essa pessoa. E fora do ambiente de trabalho pode descaracterizar o dano moral também com alguns requisitos. Se abalar a honra daquela pessoa, ela tem o direito de buscar uma indenização contra aquela pessoa que atingiu a sua honra. Mas é preciso ter provas ou testemunhas disso? Sempre a demanda judicial vai necessitar de matéria probatória. Então, é importante que ela tenha sempre essas provas, seja testemunha, documental, ou um e-mail, ou uma filmagem. É importante. Isso, quando se ingressar com a ação, será necessário esse material probatório. Doutor Judásio, a gente vê muitos casos de pessoas que são preteridas em vagas de trabalho por estarem acima do peso. Quais são os direitos dessas pessoas? Olha, a gente tem muita dificuldade em relação a essa questão, porque a pessoa quando vai para a entrevista e ela está acima do peso, a gente sabe, é uma realidade que ela é preterida mesmo. Mas a não escolha daquela pessoa normalmente não é motivada, não é justificada. A empresa, até por uma questão de segurança, ela fala, não estou te contratando porque você está acima do peso. Normalmente ele nem justifica o motivo da contratação e aí a gente fica, como o professor Felipe falou, sem elementos para provar que houve ali uma discriminação. Agora, se existir de fato essa discriminação, olha, nós não vamos contratar você porque você está acima do peso, porque você está, enfim, qualquer característica pessoal dela que ofenda ali a dignidade da pessoa, que seja algum tratamento discriminatório, ela tem direito de pedir reparação, entrar com a ação ajuizando. A grande dificuldade, como eu já falei, é provar que isso de fato aconteceu. Que ninguém usa essa justificativa. Claro, né? Doutor Felipe, recentemente no interior de São Paulo, um motorista foi impedido de renovar completamente a carteira de motorista por estar acima do peso. O médico considerou que ele não poderia dirigir em rodovias. Isso está correto? Existem alguns casos no Brasil, inclusive diminuindo o prazo para renovação. O Código de Trânsito, existe uma brecha para esse entendimento. Agora, o que tem que se deixar bem claro é que daquela avaliação médica, a pessoa que se sentir lesada por aquela avaliação, ela tem o direito de pedir uma reavaliação. Isso é importantíssimo, mas infelizmente há algumas brechas e é uma matéria ainda muito discutida essa questão. Nesse ponto, é uma questão extremamente polêmica, né? Você não permitir que a pessoa renove a habilitação porque ela está acima do peso. Mas se a gente analisar, por exemplo, se você tem um problema de visão ou um problema físico que impede você conduzir o carro de forma segura, não vai ser renovada a carteira. Então, eu acho que a gente também tem que diferenciar. Não sei especificamente o que aconteceu nesse caso, mas se a pessoa realmente, por conta da obesidade, não tiver os reflexos suficientes para dirigir, para conduzir um veículo com segurança, eu acho que aí não é uma questão de preconceito, é uma questão de segurança de trânsito, da sociedade como um todo, né? Enfim, acho que a gente tem que avaliar sobre esse prisma também. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês o que precisa ser feito para realmente garantir o direito das pessoas que estão acima do peso e também combater o preconceito. Doutor Felipe. Bem, eu acredito que o Brasil está evoluindo nessa matéria, acredito que ainda falta muito, mas eu acho primordial a questão das campanhas de educação e as medidas preventivas. Eu acho que isso é fundamental, até porque o alto índice de obesidade infantil no Brasil está demonstrando que a gente tem que começar cedo. Então, acho que tem a ver uma grande campanha de prevenção e políticas públicas. Acho que é fundamental políticas públicas. E para o senhor, doutor Judásio? Olha, eu acho que a sociedade como um todo tem que deixar de olhar a pessoa obesa com preconceito, como se fosse ali uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que quer estar naquela situação. Ninguém quer estar gordo. Nós somos um país de pessoas vaidosas no geral. Então ninguém quer estar acima do peso, todo mundo quer estar em forma, todo mundo quer ir para a praia sem ter constrangimento. Então a gente tem que parar com isso. Ninguém quer ser gordo, ninguém quer estar acima do peso. Isso é uma situação que foi construída por uma falta de educação alimentar. Então, acho que a gente tem que investir nisso, né, em conscientizar as pessoas que a obesidade é uma doença e também criar mecanismos para prestigiar uma alimentação saudável, uma vida saudável, né, até
proibindo em escolas, medidas que já estão sendo feitas, alimentos que não são nutritivos e que acabam contribuindo para essa epidemia de obesidade. Bom, com essas constatações nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Gildásio, Dr. Felipe, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!